Boa tarde, professores. Eu vou falar sobre o meu trabalho de TCC2, que é reconstrução de imagens de ressonância magnética nuclear utilizando o sistema reconfigurável simulado. O trabalho está dividido vai ser apresentado da seguinte forma: vão ser apresentados os objetivos, depois a teoria da aquisição das imagens de ressonância, a metodologia do algoritmo explicando como ele funciona, os resultados e comparando esses resultados com os obtidos com a reconstrução pelo computador e, por final, a conclusão do trabalho. Bom, os objetivos desse trabalho são apresentar a base teórica da aquisição e reconstrução de imagens de ressonância, apresentar uma ferramenta capaz de fazer essas reconstruções dessas imagens e apresentar os resultados reconstruídos pelo meu algoritmo e comparar com resultados obtidos fazendo reconstrução com o computador. Bom, a ressonância magnética é um dos métodos de imageamento mais pesquisados no mundo hoje, porque ele é muito versátil, é possível obter imagem de fluxo sanguíneo, de órgãos em tempo real, então ela é muito versátil. Ela utiliza a ressonância dos núcleos de hidrogênio para obter esses sinais. Por quê? Porque o hidrogênio é o terceiro elemento mais abundante no corpo, ele possui um alto momento magnético, ele é altamente suscetível à influência de campos magnéticos externos. O hidrogênio, assim como todos os átomos, tem um momento angular intrínseco, um spin, mas ele só pode estar em dois estados, que é meio ou menos meio, ou seja, ele fica paralelo ou antiparalelo ao campo magnético quando você coloca ele num campo magnético mais forte. E ele atua como um pequeno ímã. Para você fazer a seleção do corte no exame de ressonância, você vai aplicar um campo magnético gradiente ao longo do corpo da pessoa. Assim, cada átomo de hidrogênio ele vai precessar, quando você coloca quando o átomo de hidrogênio está sobre um campo magnético, ele tende a se alinhar a esse campo magnético e ele faz um movimento de precessão, que é esse movimento aqui, em torno desse campo magnético. Então, quando você aplica o campo gradiente, eles vão precessar em torno desse campo e cada átomo, por esse campo ser gradiente, vai ter uma banda de frequências, ele vai precessar em frequências diferentes. De acordo com a equação de Larmor, que a intensidade do campo, usando a razão giromagnética para o átomo de hidrogênio, cada um vai obter vai ter uma frequência diferente. Então você consegue fazer a seleção de corte, devido a essas frequências. Como é mostrado aqui na imagem, o campo magnético gradiente, cada ponto do corpo vai ter uma frequência diferente, 42, 44, 46, de acordo com a equação de Larmor. Somando a contribuição de todos os spins em determinada parte do corpo, você vai obter um vetor magnetização. Ele é composto pelos átomos que não tiveram os campos magnéticos cancelados, que mais ou menos a mesma quantidade se alinha paralelamente e a mesma se alinha antiparalelamente ao corpo. Esses que não se cancelam formam um vetor só. Como mostrado aqui na imagem, a maioria está para cima, então os que não se cancelam geram um vetor resultante. Quando todos esses átomos estão alinhados com o vetor magnético principal, é aplicado um campo magnético que geralmente é perpendicular. Para quê? É o chamado B1. Por quê? Ele é aplicado para você mudar todos os spins que estavam no sentido do corpo no sentido transversal, para eles induzirem uma magnetização máxima nas bobinas de corpo que ficam em volta do corpo, do corpo de teste da pessoa. Esse campo ele é ligado temporariamente, aí os spins geram um sinal máximo nessas bobinas. Depois, quando esse campo é desligado, o vetor magnetização volta a se alinhar com o campo magnético principal, o BZ. Como mostrado aqui na imagem, antes o vetor magnetização estava alinhado com essa seta azul, que é o campo principal. Quando é aplicado B1, ele começa a precessar para perpendicular, ele tende a ir para perpendicular do que ele era. Após a aplicação de B1, acontece o relaxamento,
o vetor magnetização começa a voltar. Depois que você desliga B1, ele começa a voltar para o que ele era antes. A magnetização transversal diminui, porque ele está voltando, e a longitudinal aumenta. Ele volta a induzir um sinal longitudinalmente. E o sinal induzido nas bobinas locais começa a diminuir. Como é mostrado aqui na imagem, ele estava transversal. Quando você desliga B1, ele começa a voltar. Tem os vetores individuais, mas a contribuição deles, que é essa seta amarela principal, volta a se alinhar com o eixo Z. Esses tempos de volta, eles são chamados, tanto o tempo da magnetização transversal quanto da longitudinal é chamada T1 e T2. O T1 indica o tempo necessário para essa magnetização longitudinal recuperar 63% da sua intensidade. E o tempo T2 indica o tempo necessário para a magnetização transversal atingir 37%. Diferentes tecidos vão ter diferentes tempos T1 e T2. E é isso que a gente usa para diferenciar esses tecidos. Como é mostrado aqui nos gráficos, depois que você desliga o campo magnético B1, a longitudinal tende a aumentar com o tempo, e aqui está marcado o tempo T1, que é o tempo que ele demora para recuperar 67% da sua intensidade máxima. E aqui o T2, que é o longitudinal, começa a diminuir até tender a zero, e aqui está marcado o T2, que é o tempo necessário para ele atingir 37% da sua magnetização. Aqui tem uns exemplos de tempos T1 e T2 de acordo com os tecidos, né? Como é possível ver que esses tempos variam bastante, e é justamente isso que gera a diferença nas imagens de ressonância. Agora que a gente já selecionou o corte ao longo do corpo, é necessário você codificar o corte, considerando que o corte é uma matriz 2D, você precisa codificar em fase e em frequência, ou seja, dois eixos, para você diferenciar cada um desses pontos dessa matriz. Como é que é feito isso? O eixo horizontal é codificado em frequência, o eixo vertical é codificado em fase. E os valores dessa matriz, que é obtido com esses sinais vindo do corte, é chamado de espaço K. Como é que é a codificação de fase e de frequência? A codificação de frequência. Cada ponto do corte, em relação a um eixo horizontal, vai ser codificado com uma banda de frequência estreita, mas diferente uma da outra. Na imagem aqui, por exemplo, A tem uma diferença, vai ter uma frequência diferente de B e de C. Isso aqui é o campo magnético gradiente, que é aplicado também para fazer essa diferença de frequência, igual é feito para fazer a seleção de corte longitudinalmente, é feito novamente para fazer a seleção do corte. Agora, da imagem. O B e C estão alinhados em relação ao eixo horizontal. Eles possuem a mesma frequência, mas em relação a A, eles possuem uma frequência diferente. Mas então ainda é preciso de uma forma de codificar B e C, porque em frequência eles são iguais. Então a gente vai codificar eles em fase para eles terem uma diferença entre eles. E é o que é mostrado agora chamando de AB nessa imagem. Cada linha do corte vai ter uma fase diferente. Para preencher esse espaço K, vai sendo preenchidas as frequências, você preenche toda uma linha, muda a fase, ou seja, quando você muda a fase, você está mudando a linha de preenchimento. Então você vai preenchendo linha por linha, fazendo diversas mudanças de fase e de frequência. E conforme o número de linhas, ou seja, de codificações de fase, mais nítida é a imagem obtida no final. Essa aqui, no caso, é uma imagem com só 2 passos de codificação de fase, 16 passos e 256 passos. Apesar de ser só 2 linhas, tem que lembrar que essas linhas que eu estou falando são no espaço K. Então, mesmo com só 2 linhas no espaço K, você ainda gera uma imagem total. Dá para saber mais ou menos a cabeça, o nariz aqui, porque cada ponto no espaço K, ele não corresponde a um único ponto no domínio do tempo. Ele corresponde, cada ponto no espaço K tem um pedacinho de todos os pontos no domínio do tempo.
E aí o que eu falei, ó, cada ponto no espaço K não possui a correspondência direta com a imagem real, ou seja, com a imagem no domínio do tempo. E quanto maior o espaço K, maior vai ser a qualidade da imagem, porém mais demorado é o exame, porque cada uma das codificações de fase vai tomar mais tempo, que você tem que fazer toda a codificação de frequência para a linha inteira. E bom, e para obter a imagem a partir desse espaço K, esse espaço K é várias amplitudes codificadas em frequência e em fase. Ele é a transformada de Fourier de duas dimensões de uma imagem. Ou seja, para a gente obter essa imagem de novo, a gente tem que calcular a transformada inversa de duas dimensões desse espaço K. O algoritmo desenvolvido faz justamente isso. Ele usa a transformada rápida de Fourier, que é usado para fazer esse processamento digitalmente, uma sequência de somas e divisões dos vetores. E foi criada uma simulação em VHDL que realiza essa reconstrução de uma imagem de ressonância a partir de um espaço K simulado. Por que é um espaço K simulado? Foi pegada as imagens originais, imagens de ressonância, imagens que não eram de ressonância, calculado a transformada 2D delas usando o MATLAB e foi feita a recuperação delas em VHDL. Dessa forma é possível comparar a imagem com o que era antes de passar pelo MATLAB e em VHDL, para o que foi reconstruído em VHDL. Lembrando, não é nenhuma das etapas de reconstrução é realizada em MATLAB. A reconstrução é inteiramente feita em VHDL. Foram usados os logic cores das Xilinx para criar essa ferramenta, que eles são núcleos de processamento criados pela Xilinx que facilitam o desenvolvimento de algoritmos, de programas nas plataformas deles, tanto o ISE quanto no Vivado. E os resultados obtidos foram comparados em questão de semelhança com a imagem original, velocidade de reconstrução e precisão no tempo. Essas são as etapas da reconstrução realizada pelo algoritmo. As imagens estão guardadas na memória ROM, separadas em parte real e parte imaginária. É feita a leitura dessas imagens na memória ROM. É realizada a primeira transformada inversa de Fourier nela. Como o algoritmo só consegue realizar a transformada em um sentido, a imagem ela é transposta para você realizar duas vezes no mesmo sentido, mas está realizando nas duas dimensões da imagem quando você transpõe ela. Então é realizada a primeira transformada de Fourier, é transposta essa matriz na memória RAM, trocando os valores de memória, né, linha por coluna. É realizada a segunda IFFT, é feita a segunda transposição, para você agora ter a imagem exatamente na posição certa. É feita a soma dos módulos da parte real e da parte imaginária, e aí a gente obtém a imagem final. Aqui é mais ou menos explicando como é que eu tinha falado o negócio da transposição, porque o núcleo só consegue fazer essa transformada no sentido vertical, ou seja, a gente faz a primeira transformada nesse sentido, obtém essa imagem que é depois após a primeira transformada. A gente transpõe ela e realiza de novo. Na verdade, a gente tem duas imagens dessa, né? Essa aqui é da parte real, tem uma parecida com essa que é da parte imaginária. A gente faz de novo a transformada e vai obter a imagem que é somada e é obtida essa imagem aqui, que é a imagem final. Os primeiros testes que foram feitos usando só a parte real dos resultados. Depois de fazer essas duas transformadas, duas transposições, eu peguei a parte real e reconstruí e fiz a imagem. A visualização da imagem é feita também no MATLAB, porque o simulador dá só um vetor de números, e um vetor de números não tem como visualizar. Então, eu pego essa imagem, esse vetor, e reconstruo no MATLAB. E as primeiras imagens obtidas foram desse jeito aí, elas eram bem escuras no meio. Essa aqui é a imagem de um pé desses 4 dedos, como mostrado aqui. As imagens ficaram meio escuras. Depois de muito analisar os dados, eu percebi que parte dos dados ainda estava na parte imaginária da transformada.
Então, o que eu testei? O que eu fiz? Eu tirei o módulo das duas partes, da parte real e da parte imaginária, e eu somei os dois. E essa imagem aqui também ela está com entrada de 16 bits. Então, às vezes, ela parece mais pouco nítida nas partes que era para ser nítida. Eu pensei que o problema podia ter sido esse, aí eu aumentei para 32 bits, não consertou, e eu fiz essa soma dessa parte real e da parte imaginária. E esse foi o resultado obtido, que eu tinha o módulo da parte real, o módulo da parte imaginária. Quando eu somei esses módulos, eu consegui esse resultado aqui, que é a soma dos módulos da parte real e imaginária, e aqui é uma comparação com a imagem original. Ficou muito mais parecido dessa vez. Lembrando que essa imagem aqui é de 128 por 128. Essa foi a imagem usada para os testes, porque o simulador, apesar da imagem, se fosse processada em tempo real, demoraria só 500 microsegundos para realizar especificamente para essa imagem, a simulação demora 40 minutos para rodar. Então, se eu pegasse um vetor maior, ia demorar mais tempo, aí eu ia conseguir fazer menos testes no dia. Então, por isso que eu escolhi essa de 128 por 128. Para fazer o teste da semelhança da imagem reconstruída pelo algoritmo e da imagem original, foi usada a função ssim do MATLAB, que ela indica um coeficiente de similaridade entre as duas imagens, e ela tem como você observar a imagem da semelhança. Que significa essa imagem da semelhança? As partes brancas são onde ela é mais semelhante, ou seja, aqui na parte escura elas são exatamente iguais, então aqui é completamente branco. Enquanto as partes que estão mais escuras são as partes menos semelhantes. Então aqui a gente vê que tem alguns tons de cinza aqui, algumas partes mais escuras, que é onde estão as diferenças. Para essa imagem do pé especificamente, o coeficiente de semelhança estrutural ficou em 0,85%. E eu fiz teste com várias outras imagens para observar se essa semelhança se mantinha, apesar das imagens. Eu fiz o teste com imagens de ressonância, com imagens que não eram de ressonância, para conseguir imagens diferentes, que as imagens de ressonância sempre tendem a ser bem escuras, o fundo. Eu queria testar com várias imagens diferentes. Então eu fiz esse teste com várias imagens, como por exemplo a da Lena. E os resultados que eu obtive foi que imagens que têm contrastes muito grandes entre preto e branco, o coeficiente de semelhança é menor. Essa imagem aqui, por exemplo, ela tem vários tons brancos muito fortes e vários tons escuros muito fortes. E a semelhança para essas imagens ficou em torno de 60%. O mínimo de resultado que eu obtive foi de 60%, os diversos testes, nunca menos de 60%. Já imagens que têm tons de cinza e preto, a semelhança é muito maior. Como essa aqui, essa espinha deu 80%. A imagem da Lena também, que tem vários tons de cinza, mas ainda tem alguns pontos claros e escuros, a semelhança como aqui no espelho, deu 72%. Um outro ponto interessante de observar no trabalho é que esse aqui é uma foto da simulação. Os dados aparecem para mim no simulador, no ISE 14.7 da Xilinx, eles aparecem desse jeito aqui para mim. Esse aqui é um vetor de 16 mil posições, por causa que é 128 por 128. Mas é possível observar nessa simulação que ela está mais ou menos dividida em 3 partes. Cada uma dessas partes, existe um ciclo de clock para cada um das posições no vetor, na matriz. Então, todos os 16.300 pixels são checados nesse trecho aqui, são checados de novo nesse trecho, checados de novo nesse trecho. O que é esse trecho? Aqui é os dados na memória ROM, aí é calculada a entrada da primeira FFT, saída da primeira FFT. Aqui eles entram na RAM e aqui já aparece a parte transposta. A parte transposta aparece, a primeira transposição, ela já é carregada para fazer para o segundo núcleo de FFT e já é realizada a segunda FFT. IFFT, né? E, de novo, lê todos os dados mais uma vez, e aí realiza a segunda transposição, que estava aqui embaixo, mas eu queria deixar tudo numa tela só. E esse aqui já é o resultado final, que é a soma já da parte real e da parte imaginária, o módulo das duas, que também é feito em VHDL, essa soma. E é possível ver que aproximadamente é dividido em 3 partes. Com essa divisão, sabendo que cada uma dessas partes são todos os pixels da imagem, a gente consegue calcular um número de clocks. Então, o número de clocks vai ser 3 vezes o comprimento vezes a largura da imagem.
em pixels. E sabendo essa fórmula que é possível calcular o número de ciclos de clock, é possível chegar numa forma que calcula a taxa de imagens por segundo, que no final vai ser a frequência do seu sistema, a frequência que o seu algoritmo, que a sua FPGA funciona, dividido pelo esse número de ciclos de clock. Com essa fórmula aqui, é possível você dimensionar seu sistema de acordo com o que você precisa. Se você precisa de uma imagem de tamanho 1024 por 1024 e você tem uma frequência X, você consegue chegar na taxa de imagens por segundo. Mas, poxa, se essa taxa não estiver bacana, aumenta a frequência ou diminui a qualidade da imagem. Essa fórmula permite que o algoritmo seja programado de acordo com a sua aplicação. A conclusão, então, é que as imagens obtidas pelo algoritmo, ela tem uma taxa de qualidade, de similaridade alta. O mínimo obtido foi 60%, mas foi obtido imagens com similaridade de até 82%. E elas é bem rápido. Essa simulação aqui, como é possível ver na escala de tempo aqui em cima, por imagem de 128 por 128, foi aproximadamente 500 microsegundos. Mas isso tudo vai depender da sua frequência, da sua placa e do tamanho da sua imagem. Então, ela é uma imagem com qualidade, foi uma imagem obtida com uma velocidade grande, e ela é precisa no tempo. Eu sei que a precisão no tempo é difícil de falar quando você está só simulando um algoritmo, pois ela não tem o jitter no clock, né? Que o jitter no clock é um efeito prático da implementação. Mas, apesar de não ter implementação prática, o jitter, a precisão no tempo simulado é muito alta, porque para imagens de dimensões iguais, ou seja, para todas as imagens de 128 e 128, foi realizado exatamente na mesma quantidade de ciclos de clock, 49.940, eu acho. E não mudou, independente da imagem que eu coloquei, era sempre esse mesmo número de clocks. Então, a única coisa que iria influenciar mesmo essa precisão seria o jitter da placa, da FPGA, uma implementação prática. Então, uma implementação prática na FPGA poderia ser feita para estudar mais a fundo os efeitos do jitter na reconstrução. E acho que é isso. Eu comentei de todo o processo da teoria da ressonância magnética, do meu algoritmo, como ele funciona. No GitHub do projeto tem todos os códigos que eu usei, inclusive códigos de teste que eu fiz no MATLAB, que esse algoritmo eu desenvolvi em MATLAB antes, para entender mais a teoria de como era feito um FFT. E tem várias imagens que eu testei também no meu GitHub. E é isso. Muito obrigado, professores. Boa tarde para os senhores.